mas eu acho que a aplicação da lei depende muito de seus juízes também. Porque, às vezes, uma lei ruim aplicada por um bom juiz é melhor do que uma lei boa que seja aplicada, eventualmente, por um juiz que não estude, que não tenha uma consciência social da importância de uma decisão judicial. Eu nasci em Curitiba, né? Meu pai era Mauro Paciornik, minha mãe Shulamit Asterman Paciornik. A família Paciornik foi, junto com a família Schumann, uma das primeiras imigrantes para o Paraná, especialmente em Curitiba. Mais ou menos em torno de 1890. Eu estudei na escola israelita brasileira, Salomão Gelman, e depois o ensino médio fiz no Colégio Dom Bosco. Depois a minha graduação em Direito, na Faculdade de Direito de Curitiba, em 1986. A minha casa, a exemplo dos meus avós, tanto maternos como paternos, sempre foi uma casa judaica, casa com costumes judaicos. Nós nunca fomos ortodoxos, mas eu poderia dizer que somos conservadores. Aquela família que cumpre todas as tradições, né? Todas as regras, aquelas reuniões de família habituais em Pesach, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, toda essa gama de comportamentos assim que são típicos de uma família judaica normal. Tenho assim muitas lembranças do Seder de Pesach, sempre na casa da Babi, os almoços na casa da avó, enfim, sempre uma família assim que teve uma vivência constante de ensinamentos e da cultura judaica. Talvez alguma coisa que os tenha motivado é aquela promessa de uma vida mais agradável, de uma vida melhor, ainda que se tivesse que fazer todo esse esforço, todo esse deslocamento. Agora, eu me lembro de histórias que a minha avó paterna contava. Minha avó paterna veio da Argentina. Então, meu avô paterno, meu avô materno e minha avó materna vieram da Polônia. Mas essa minha avó, a avó Sarita, ela foi uma pessoa que na comunidade ela era muito conhecida por receber imigrantes na sua casa, acolhê-los, dar aulas de culinária, inclusive hospedá-los muitas vezes. Então, a minha avó era famosa como uma grande benfeitora e uma grande cozinheira. Esse lado assim humano dela, de acolhimento, eu pude conviver assim muitos anos com isso, né? Até pelo menos os meus 22, 23, já assim perto do falecimento dela. Mas eu tive uma intensa convivência. Com a minha avó materna também, apesar dela ter falecido mais cedo, tive uma convivência bastante intensa, mas ela não contava muitas histórias, ela era mais reservada, mas não. Mas o meu avô materno, o Zeide Henrique, contava muitas histórias, e apesar de eu ter convivido com ele apenas 4 ou 5 anos, eu me lembro, ele tinha um Ford antigo, e eu ia junto com ele dentro do Ford, e nós fingíamos que estávamos viajando para Ponta Grossa, que é uma cidade a 100 e poucos quilômetros de Curitiba, que tem comunidade judaica também. E nessa viagem ele me contava histórias da época da Europa, histórias do Brasil também, e eu gostava que ele me contasse histórias de bêbados que ficavam em frente, porque tanto meu avô paterno como materno tinham armazém. Mas o meu Zeide Henrique tinha um armazém também de secos e molhados, e ali na região, esquina da Getúlio Vargas com a Marechal Floriano, em Curitiba, havia também alguns bares na época e uma circulação de bêbados. E eu ficava empolgado com o Zeide me contando histórias de bêbados. Os meus avós também não alcançaram ensino superior, tanto que
vieram para cá e se dedicaram ao comércio, como era praxe na época, né? Mas tem uma peculiaridade. O meu Zeide Henrique, né, meu avô materno, era muito estudioso da Torá, e ele exercia na comunidade de Curitiba aquele papel de Din Toire. Ele era um juiz comunitário. E a minha mãe comentava isso muito quando eu era jovem, quando eu era criança. Então é possível que isso tenha também trazido a mim uma inspiração, porque se a comunidade via nele uma figura culta em termos de religião, que era constantemente chamado a resolver conflitos, isso talvez tenha sido até uma inspiração para que eu viesse a seguir essa carreira de magistrado, né? Meus pais, por exemplo, já tiveram curso superior, eu e meus irmãos também. Eu tenho 3 filhos hoje, 2 já são formados, um é advogado, o outro é engenheiro mecânico, e a nossa filha mais nova está estudando direito. Então é muito interessante, né, a gente ver essa trajetória, né, o que eles construíram, né, porque fugindo de perseguições que foram sempre uma marca característica do nosso povo, vieram a se instalar no Brasil, que foi assim um país maravilhoso em termos de acolhimento, né? O Brasil é um país que sempre acolheu muito bem a todos os imigrantes, e pessoas, como você disse, sem o mínimo de condições, acabaram se criando aqui e tendo sucesso nas diversas áreas do conhecimento humano, né? Não é, né, só a questão de empreendedorismo, mas na área médica, na área científica, na área de engenharia, na área das ciências jurídicas também. Então, isso é muito reconfortante, né, a gente ver como o país que acolheu aos nossos antepassados hoje está tendo esse tipo de evolução, e também os nossos avós, os nossos pais, né, com esse esforço que eles tiveram para que nós tivéssemos melhores condições. Isso é muito bom. Se a gente for analisar a história mundial, ele tem muitos preceitos básicos até, que é o que a gente chama de direito natural, ou seja, aquele direito que é inerente ao próprio ser humano sem a necessidade de estar codificado, escrito. Então, toda essa principiologia do judaísmo, como, por exemplo, a solidariedade, a bondade, o amor à família, a justiça, tanto no sentido de justiça social, como justiça no caso concreto, todos esses princípios norteiam grande parte das ordens jurídicas do mundo. E no Brasil não é diferente também. A nossa tradição jurídica é romano-germânica, de um direito escrito, e a gente pode ver, por exemplo, ainda que não sejam só essas questões de direito natural, os 10 mandamentos trazem já, daquela época, princípios que hoje são codificados e repetidos em todas as leis, principalmente onde existem civilizações, né? Ou seja, um povo civilizado, um regime democrático. Então, muitos princípios do judaísmo estão inseridos na ordem jurídica. Então, isso também sempre traz para o julgador uma conexão de ideias entre esses princípios do judaísmo e a lei escrita. Esses valores que são muito presentes no judaísmo e são presentes desde o direito constitucional a todos os outros ramos que dele deriva, porque, na verdade, o direito constitucional é um conjunto de princípios maiores que regem toda a estrutura de um Estado, a forma de seu funcionamento e também os direitos e garantias dos cidadãos em face do Estado. Então, se pensar em dignidade da pessoa humana, me parece assim, como se fosse um super princípio que está acima de tudo e que é fundamental no judaísmo, é um dos mais relevantes princípios. Então, esse é algo que me toca mais e aproxima mais, assim, da minha forma de ver o judaísmo do direito. Eu vejo com muita preocupação, porque esses extremismos que se mostram em crescimento, e a própria CONIB é a testemunha disso, e é o órgão que representa politicamente toda a comunidade, e age muito contra isso.
eu acho que a história tem sido cíclica, né? E nós estamos agora em um momento de arrefecimento disso. Mas não é só o nazismo e o antissemitismo, também dentro dessa questão há o arrefecimento de outras posições preconceituosas, racistas até, né? Contra outras minorias, contra outras etnias. Isso é uma coisa assustadora, porque as pessoas que assim fazem não têm, digamos, a mínima consciência do que é esse princípio básico de vida, que é a dignidade da pessoa humana. Então, todos os seres que acabam sendo perseguidos, excluídos, eles acabam sendo vítima desse tipo de coisa. E o direito tem que reagir a isso. Nós temos uma legislação hoje que, embora não seja perfeita, como nenhuma lei mas eu acho que a aplicação da lei depende muito de seus juízes também. Porque, às vezes, uma lei ruim aplicada por um bom juiz é melhor do que uma lei boa que seja aplicada, eventualmente, por um juiz que não estude, que não tenha uma consciência social da importância de uma decisão judicial. Então, o momento me preocupa muito, e eu acho que o judiciário, como um poder que também exerce um pouco do poder político do Estado, ele tem que agir contra isso. Ele tem que reprimir essas condutas todas que sejam atentatórias a esses direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, que é aquele direito de existir e ter a sua crença, a sua etnia respeitada. Nós temos, digamos, a proteção constitucional contra o racismo, que é um princípio também desses princípios muito valorizados pela Constituição. Nós temos uma lei também que define os crimes de preconceito, os crimes de racismo, e temos tido também um papel do judiciário como criador do direito através da jurisprudência, através da interpretação de casos. E há alguns precedentes, né, que são famosos, que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, há outros casos aqui no Superior Tribunal de Justiça, que nós tivemos também, de aplicação desta lei. Então, eu acho que instrumentos nós temos. O problema maior é a questão da conscientização, da cultura, de se difundir uma cultura de que essas condutas, elas não fazem bem a ninguém, elas não fazem bem ao convívio social, elas não fazem bem ao Estado, à democracia. Todo esse comportamento, ele é muito nefasto. Não que eu diga que a democracia seja perfeita, mas por enquanto ainda não surgiu um outro sistema que se mostre mais adequado a uma convivência pacífica dentro da sociedade. Porque justamente a democracia é que viabiliza que se tenha crenças, que se tenha posições étnicas, religiosas e jurídicas e políticas também divergentes. Mas justamente desse diálogo entre as divergências é que vai sair um consenso. Há um consenso, digamos, antes do direito escrito, de alguns direitos que são fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. E a manifestação racista, preconceituosa, ela atinge muito o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos instrumentos, podemos aperfeiçoá-los? Sim. Meus filhos foram criados em um lar conservador. A minha esposa também é judia, pais judeus, avós judeus. E os nossos filhos estudaram sempre na escola israelita. E a observação nossa dos costumes, dos ritos, das principais festividades também, eu acho que com isso eles acabaram adquirindo aquele básico que acho que nós tentamos transmitir a eles sempre. Então, o fato de terem sempre convivido em comunidade judaica, isso tem uma importância fundamental. Na formação deles, isso foi muito tranquilo, porque sempre ligados à comunidade. E não só a escola, movimentos juvenis também. Eu participei, minha esposa participou, fomos do folclore, meus filhos foram do Drora, em Porto Alegre foram da Hazit. Minha filha ainda participa de atividades com o folclore de Curitiba. Então, toda essa vida comunitária, ela facilita a transmissão desses valores, desses conhecimentos, dessa cultura toda, né?
e estava lá, né, junto com as outras autoridades, né, porque o embaixador tinha me feito um convite oficial, institucional, então eu fui, estava com as outras autoridades, e quando tocou a Tikva, eu desandei a chorar. E aquelas outras autoridades olhavam para o lado, olhavam, e, poxa, por que será que ele está... Então, isso é difícil, assim, de definir aonde toca, mas a emoção é uma coisa muito profunda. Quando você aterriza em Israel, também dá uma emoção. Quando você ouve uma reza emocionante, uma música ídis, lembrança sempre de avós, de pais, tudo isso me toca. Agora, ser juiz é uma coisa difícil, né? Porque às vezes você lida com bens alheios que são muito caros às pessoas. Por exemplo, a liberdade, a vida. Aqui no STJ, eu sou juiz criminal. Então, é uma coisa onde dia a dia você vê mazelas da sociedade, coisas terríveis assim. Então, você tem que ter uma espécie de um antídoto também para não se contaminar, não se apaixonar. Porque se tem uma coisa que eu acho que um juiz não pode fazer, é se apaixonar por uma tese, ou por uma das partes, ou por uma das... né? Tanto que um dos requisitos básicos do juiz é a imparcialidade. Então, com o tempo, você vai adquirindo essa imunidade contra emoções, digamos, nos casos submetidos a julgamento. Claro, uns te tocam mais, outros tocam menos, uns te repugnam mais, outros não. Mas na jurisdição você tem que tentar ficar sem essa questão emocional. Mas na questão judaica, realmente, eu constantemente me vejo tocado com qualquer uma dessas coisas. Um toque de shofar, uma tikva, são coisas assim que tocam mesmo. Os princípios do judaísmo, voltando ao início da nossa conversa, eles trazem uma riqueza de conteúdo muito grande. Para as novas gerações, eu diria que a gente tem que entronizar esses valores, esses princípios, porque só através de estudo e de conhecimento e de convivência com esse tipo de princípios e de boas ações, a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Hoje, no mundo, nós assistimos a uma volta à barbárie em muitos locais, muitos países, muitas civilizações. Então, eu acho que o mundo carece de muita educação, de muita conscientização e de muita busca, assim, de valores éticos, morais e espirituais também. O judaísmo é uma fonte de uma vida boa, de uma vida saudável, de uma vida feliz. São certos valores assim que a gente tem que procurar preservar.